Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Você já teve algum pressentimento ruim? Uma sensação de que talvez o elevador vá parar? De que talvez o carro que você está seja assaltado? Já teve isso? A gente vai morrer! Bom, você pode sentir essas coisas porque é normal, entendeu? As pessoas sentem medo, mas dificilmente isso que você sente vai se concretizar porque você não tem o aparato da premonição, né? É isso aí, na vida real nem sempre acontece, mas se você estiver em um filme de premonição, pode ter certeza que vai rolar. E após quase 15 anos na geladeira, essa franquia voltou para os cinemas e voltou fazendo muito sucesso e trazendo um filme que para muitos é simplesmente o melhor dessa franquia. E é sobre esse filme que a gente fala hoje, então apague as luzes do seu quarto, mas tome muito cuidado para você não apagar com o polegar direito, porque aí você pode acabar tomando um choque e picando o pastel. Avisei, tá? Tá começando mais uma parte da saga Premonição aqui no Piuí. Nossa, que sensação ruim. Ô, deixa o like para acabar com isso aí. Não deixa isso acontecer, por favor. O terror é a padaria de Hollywood. Sabe o que significa isso? Não custa muito para fazer o pãozinho e sai todo dia, meu amigo, porque terror é uma parada que todo mundo gosta, todo mundo acaba assistindo e como a gente tá ligado, não custa muito pros estúdios. Então os caras conseguem fazer um atrás do outro e assim encher o bolso. É por isso que tem 300 Hora do Pesadelo, 300 Sexta-feira 13, 300 Hellraiser, faz um atrás do outro. Cara, a gente tem mais de 10 filmes de Mestre dos Brinquedos, irmão. Que isso, meu Deus? Só que com Premonição a história foi um pouco diferente. Isso porque o quinto filme da franquia, lançado lá em 2011, foi um sucesso. Ele teve a segunda maior bilheteria da saga e foi muito bem recebido nas críticas. Ou seja, era só botar outro pãozinho no forno e vender. Porém, as pessoas por trás dessa franquia estavam em busca de boas ideias. Eles não estavam aceitando qualquer coisa. Até porque o quinto filme, vale lembrar, ele trouxe novas soluções de roteiro, maneiras de enganar a morte e no fim das contas ele se revelava como um prequel lá do primeiro. Ou seja, era um filme que tinha originalidade envolvida e era isso que os produtores buscavam para uma continuação de Premonição. Levou anos, levou muitos anos, mas eles finalmente encontraram uma ideia que olharam e disseram assim, isso aqui pode dar certo. E vou dizer uma coisa, deu mesmo. Premonição 6, Laços de Sangue. Lançado em 2025 com direção de Zach Lipovsky, que fez o terrível Duende, As Origens, o filme de Duende, que não tem duende, né? É uma criatura que até parece um alien. Não tem. Meu ouro! Pô, não tem como, né? Não tem duende, né? Não é um duende. Tem também o Adam Stein na direção, que não vale nem a pena mencionar outras coisas que ele fez. O roteiro do Guy Busick, dos novos Pânico, e Laurie Evans, de Bad Rest. A história começa em 1969 e nos apresenta Iris Campbell, que está junto com seu namoradinho, que é o Paul. Eles vão até o Skyville, um novo restaurante que fica nas alturas, sabe? Tem que subir uma puta de uma torre, e lá em cima vai ter música, vai ter alegria, vai ter felicidade, porém, eles estão sendo barrados. Eles não podem entrar. O Paul dá uma chorada, consegue acesso ao local e é muito importante que ele consiga, porque lá em cima, no topo daquela construção, ele vai pedir a Iris em casamento. Que fiasco essa noite virou um grande desastre. Eu queria tanto que ela fosse perfeita. Acontece que quando eles estão entrando, ela já sente aquele negocinho, né? No finalzinho vem um negocinho. E aí ela começa a perceber algumas coisas erradas. O elevador tá com problema. Tem um menino merdeiro com umas moedas de CGI perigosíssimas que ele tá arremessando essas moedas e uma delas acaba caindo até num duto de ventilação. E além disso é mencionado que a construção do Skyville, que é claramente inspirado no Space Needle, ela terminou muito tempo antes do que deveria. Os caras foram muito rápidos aqui. Já viu, né? Nesse momento, você que conhece a franquia já começa a suar frio. Você sabe que alguma coisa vai acontecer. O projeto todo ficou pronto 5 meses antes do previsto. Já viu, né? Mas pra eles não tem tempo ruim, porque ela é pedida em casamento, revela para o Paul que está grávida e no final todos estão felizes, dançando até o chão. Isso é incrível. Você jura? Vamos começar a nossa família. E é aí que a grande tragédia começa, porque um pedaço do lustre acaba caindo no chão, chão envidraçado, e ali se forma uma rachadura. Exatamente nesse momento
o DJ coloca Glamurosa do MC Marcinho pra tocar. E aí, meu irmão, se a galera já tava indo até o chão antes, agora eles vão à loucura. E toda aquela turma pulando e gritando, a rachadura começa a se expandir, até que ela simplesmente se transforma em um rombo. O chão cede e várias pessoas despencam para a morte. E aí é uma loucura, porque algumas pessoas tentam acessar o elevador, outras tentam se proteger, todo mundo tá desesperado. E é caos, aí eles não sabem nem o que fazer, tentam ficar junto com o Paul, mas o Paul, em certo momento, acaba caindo. E a morte dele é uma das piores mortes que podem acontecer com qualquer ser humano, que é a terrível morte do impacto de CGI. Esse aí é fatal. Que nem uma slime, né? A pessoa vira slime na hora, derrete assim, blá. Uma parte das pessoas que não caíram, então, se enfiam no elevador para poder descer dali. Só que aí é muito peso, o elevador despenca, partindo um corpo ao meio de um cidadão que ficou na porta e fazendo com que todos os outros morressem com a queda. Mas o garotinho merdeiro consegue escapar dessa situação e vai sair impune. Porém, a morte leva ele também com um piano em cima da cabeça. Ô, justiça divina maravilhosa. É melhor punir do que ficar impune. No fim, restam apenas a Iris e um outro garoto que ela tá lá segurando. Ele tá prestes a cair, a Iris vai, pega o menino pela mão e ela fica presa graças à aliança que foi dada pelo Paul. Só que o dedo dela era de slime. Que pena. E o dedo dela é que nem uma banana nanica. A aliança começa a sair, o dedo começa a se descascar e assim ela e o menino despencam pra morte também. Encerrando assim o 6º filme da franquia, Premonição. Premonição 6. Mentira, porque era só uma visão. A visão de uma jovem nos tempos atuais. E olha, mesmo depois de várias aberturas icônicas, a primeira do avião, a segunda da rodovia, a terceira do parque de diversões, a quarta ali que não é tão legal, mas que é uma corrida NASCAR, a quinta da ponte, muito memorável, talvez agora no 6º filme a gente tenha chegado na melhor cena de abertura da franquia. É muito forte essa aspa. Muito boa e muito bem dirigida, cara. Essa cena aqui ela vai ensaiando, ela vai dando pra você aqueles elementos que vão dar problema e ela vai construindo essa tensão de uma maneira muito crescente. Inclusive, o uso da música aqui é muito bem feito, porque a banda tá tocando e a música tá em uma certa calmaria. E conforme as coisas vão dando problema, conforme a rachadura vai aumentando, conforme você vê os parafusos se soltando, a música vai subindo e você vai ficando cada vez mais tenso. Rainha do funk, poderosa. Baita abertura, muito memorável e é uma cena muito longa essa daqui, não é uma abertura curtinha assim, isso deve ser papo de 20 minutos de cena. A cena que eu vi foi ótima. Bom, nos tempos atuais, como eu comentei, Stephanie teve essa visão, e essa visão era de Iris, que é a avó dela. Então ela vai falar com a família e comenta, olha, tô tendo essas visões ultimamente, eu tô pensando na avó, no que ela passou e tal. E o pessoal comenta, olha, não quero falar sobre a vovó é uma página que a gente passou aqui na história da família, ninguém quer saber dessa véia. O quê? Olha só, eu não quero mais falar disso, tá legal? Por favor. Tio Howard, por favor, eu preciso saber. Inclusive, a gente descobre que até a mãe da Stephanie não é uma pessoa benquista na família, porque ela simplesmente foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Então essa garota, ela não tem ninguém. Na verdade, ela tem um pai frouxo, que não agrega em nada no filme inteiro, nunca traz informações, e ela tem um irmão, o Charlie, e é com ele que ela vai atrás de informações com quem realmente sabe. O Howard, que é o tio dela, irmão da sua desaparecida mãe, a tia Brenda e os primos Eric, Julia e Bob. E aí na casa do tio, que o pessoal comenta, né, olha, essa velha era maluca. Trancava a gente no quarto aqui, mandava a gente estudar um monte de coisa, não deixava a gente sair, era um problemaço. Pensa numa velha doida. A velha é maluca! Só que o Howard tá reclamando de barriga cheia, tá? Porque foi ali, trancado no seu quarto, que ele acabou estudando na Lura, a maior escola de tecnologia da América Latina, e se transformou em um grande programador. E olha, eu não tenho esses poderes, mas se eu tivesse que fazer uma premonição, eu diria que quem não se prepara, fica para trás. Pega essa. A Lura oferece cursos e formações pensados por especialistas do mercado, garantindo aprendizado de alta qualidade. E basta uma matrícula para você fazer todos os cursos da plataforma, incluindo as 22 carreiras completas organizadas em trilhas de aprendizagem. E olha, eu vou sugerir para a Lura que mude para trilhos da aprendizagem, para associar com o Piuí, entendeu? Trem.
Baita ideia. Os cursos possuem didáticas práticas que envolvem a criação de projetos reais e ainda garantem para você um certificado que é de fato valorizado pelas empresas do mercado. São vários planos que podem mudar a sua vida. Um deles é o Ultra Lab, que te dá acesso ao Talent Lab, uma área que conecta você ao mercado por meio de mentorias, eventos e até vagas exclusivas. E na Semana do Consumidor, você garante até 35% de desconto. Aproveite os últimos dias. Tive uma premonição aqui, se você ficar parado, não se mexer, tem tudo pra sua vida ir de mal a pior, mas se você acessar agora mesmo, o link na descrição. Ai, tá na lura, isso dói! Sucesso, sucesso. Nossa, que futuro maravilhoso. Mesmo assim, a Stephanie decide visitar a vovó Iris e chegando lá, a casa é tipo um Esqueceram de Mim. É cheio de armadilhas, mas não pra Iris ou pra quem for chegar lá, e sim pra morte. Ela preparou a casa porque, segundo a Iris, a morte está perseguindo ela desde 1969, porque aquelas visões que a Stephanie está tendo, a Iris teve no passado e graças a isso ela evitou que aquela tragédia acontecesse. Só que tem um problema. Explorando ali o diário da Iris, ela comenta, olha, as pessoas que sobreviveram àquela tragédia, depois elas foram morrendo na ordem que elas morreram na minha premonição. E mais do que isso, desde então, os descendentes daquelas pessoas também estão morrendo. Isso porque a Iris explica, né? Eu salvei essas pessoas formaram famílias, e essas famílias não deveriam existir, não estava nos planos da morte. Então ela tá tirando a vida de todo mundo. E eu tô aqui trancada porque eu tenho c***. E quem tem c*** tem medo. Se a morte pegar a Iris, logo na sequência, ela vai tirar a vida de um por um dos descendentes dela. Mas a morte não gosta quando se metem nos planos dela. Então, ao longo dos anos, ela voltou. É que a morte tem um lance de ser organizada, né? Como a gente já viu nessa franquia. Então, ela mata na ordem da premonição. Isso aí. Vai indo atrás das pessoas. Só que ela mata a família inteira. Por exemplo, se o Zezinho foi o primeiro a morrer, talvez nem deu tempo dele formar família. Mas a Maria, que era a segunda, formou família. Então, ela vai ter que matar primeiro toda a linha da família da Maria. Começando dela, depois indo pro filho dela, pro neto dele, entendeu? Dessa maneira. Você entende? Não entendi nada. E a Iris fala, agora já foi todo mundo. Só sobramos eu e aquele garotinho que tava lá de mãos dadas comigo. E aí ela começa a falar pra Stephanie que é importante que ela se prepare, que talvez ela more ali naquela cabana, porque a Iris tá enganando a morte há muito, muito tempo. Só que a Stephanie ouve tudo isso e pensa assim, meu irmão, essa véia é doida, o que ela tá falando não faz mais sentido nenhum, eu vou sair daqui e seguir minha vida. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? E a Iris tá preocupada porque além de a morte perseguir ela está com um câncer, ela não vai sobreviver, de qualquer maneira ela vai ser levada. E como a Stephanie não acredita nela, então essa senhora decide se sacrificar. Ela simplesmente sai da cabana e aí, no momento em que ela para de se proteger da morte, acontece o quê? Ela morre da maneira mais improvável do mundo. Você ainda não acredita em mim. Só se acredita vendo. E aqui a gente tem essa novidade do filme que é muito legal, que a morte não tá perseguindo só os sobreviventes, mas também os descendentes deles. E essa cena toda da Iris é mais uma que eu achei muito bem dirigida, porque eles mostram pra gente como a morte opera de uma maneira muito mais direta. A Iris está dentro da cabana, de repente vem uma lupa, começa a derreter uma corda com o sol. A morte está o tempo inteiro tentando matar essa senhora e ela está há anos e anos escapando. Esse é um trecho muito interessante que mostra que, de fato, essas pessoas são escolhidas e a morte está muito atrás delas. Com quem você tá falando? Com a morte. Ela acha que eu tô distraída porque você tá aqui. A família fica triste com a morte da Iris, né? Tem funeral, tem tristeza, mas também tem churrasco e felicidade. Aliás, também a Iris era uma pessoa meio maluca na cabeça, né? Vamos comemorar que pelo menos a gente tá vivo. A bruxa morre! Eles organizam um churrasco na casa do Howard, ele brinda lá, e aqui já começa a ter coisas estranhas, porque a Stephanie não tá nesse rolê, mas a morte está nesse churrasco. Porque ela começa a operar, tem um vidro que quebra, daqui a pouco esse vidro foi colocado num copo, e você fica pensando, o que vai dar? O que vai acontecer, meu Deus? Família,
É um dominó que vai se montando ali. E quem aparece nesse churrasco também para dar o ar da graça é a Darlene, a mãe da Stephanie, que não é tão bem recebida, mas cara, ela chegou ali, ela é da família e tudo mais, ela vai se enturmando enquanto aquele caco de vidro vai passando. E a gente vê aquilo lá num copo, em outro. Tem uma hora que o Howard toma e sente algo estranho, começa a mastigar. Ai meu Deus, ele tá mastigando vidro? Não, era só gelo mesmo, mas o filme faz um excelente uso de som aqui, bota ele mastigando aquilo, a gente pensa, será que ele tá comendo caco de vidro? Mas não é, tá tudo certo. Posso sentar aí com você? Claro. Ufa! Alguém joga a bebida fora, junto vai o caco de vidro e ele fica ali na grama. Enquanto isso tem um pessoal pulando numa cama elástica e embaixo tem um ancinho. Se pensar em uma hora, alguém vai pisar nesse ancinho. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Para de enrolar, você tá comendo. Eu estou nervoso! Felizmente a Darlene vai até lá e fala, ô pessoal, cuidado, cuidado! Tem um ancinho aqui embaixo. Ela tira esse ancinho de lá, coloca ele num canto para garantir a segurança do pessoal. A gente sabe, a morte está operando por ali, alguém vai partir, a gente só não sabe como. É aí que o Howard, que tá numa boa caminhando ali pelo local, acaba pisando naquele caco de vidro que tinha caído na grama. E aí ele sente muita dor, ele cai no chão e o ancinho que a Darlene tinha botado lá no muro, ele também acaba caindo em cima de um cortador de grama que é acionado, vai andando e vrau, esmaga a cabeça do Howard, com todo mundo olhando. A cena do caco de vidro no pé dele, ai meu Deus, que dor. E a Stephanie chega na hora ali pra ver essa tragédia toda sendo contemplada pela família dela. Bobagem. A essa altura do campeonato, eu imagino que a família já tem um cartão fidelidade lá no cemitério, porque tem novamente um evento naquele local, né? Eu me arrisco a dizer que eles inclusive aproveitaram os salgadinhos do funeral anterior, entendeu? Da vovó Iris já ficou pro tio Howard. Perfeito. Ah, eu acho que essa foi uma bela vitória. A Stephanie então fica doida da cabeça e monta um mapa da morte. Ela faz um baita de um fluxograma num quadro e explica pra família, olha, o negócio é o seguinte, a morte tá indo atrás da gente, acabou com a nossa vovó Iris, matou o filho dela, o Howard, agora vai acabar com a linhagem do Howard e na sequência vai ir pra linhagem de minha mamãe. Então a gente tem que se preparar pra gente não morrer. A família escuta isso aí e fala, querida, o Howard acabou de morrer, entendeu? Cala tua boca, para de estragar o clima com essas histórias aí. Você tá ficando louco? Não. Você Stephanie, tem que... chega! Todos nós vamos morrer. Pode parar. E quem mais se incomoda com isso é o Eric, o filho mais velho do Howard, que é um tatuador. Ele fica pensando, cara, eu tô numa bad agora, sai daqui. Ele pega, vai pro estúdio de tatuagem dele, atende lá o pessoal, porque ele é um CLT comum, então ele precisa trabalhar e tudo mais. E no fim do dia ele pensa assim, eu vou fazer uma homenagem pro meu pai, eu tô muito triste. Ele bota uma música emocionante pra tocar, aquela do Trem Bala Parceiro, porque a vida é um trem bala. Ele percebeu isso aqui e depois ele faz uma homenagem, ele tatua pai. Com a pior fonte de todos os tempos. Com a fonte mais feia que ele encontrou. Ele tatua pai aqui no braço dele e chora. A vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro. Mas a morte começa a operar, né, meu amigo? Daqui a pouco vem um ventilador, começa a girar. Nesse ventilador tem um ferrinho, uma correntinha que gruda no nariz dele, que tinha um piercing. E ele vai ser alçado em direção ao ventilador. E daqui a pouco uns produtos químicos caem no chão e começa um incêndio que fica embaixo dele e ele tá sendo assado que nem uma pururuca ali. E ele tenta de toda maneira tirar aquela corrente do piercing para poder escapar, não consegue, e no fim das contas, de fato, o Eric cai no fogo e morre. No dia seguinte, a Stephanie vai desesperada na casa desse primo dela, porque ela ligou a noite inteira, o cara não respondia e ela acha, bom, ele morreu. Chegando lá, o cara tá vivo. Step! Porra, estão querendo me matar? Inclusive ele começa a zoar a morte, fala, ninguém pode me matar, isso não faz sentido, você tá inventando história, você vai falar o quê? Que daqui a pouco eu vou atravessar a rua, um carro vai bater em mim? E ele vai fazer isso, daqui a pouco passa um carro, referenciando a cena do primeiro Premonição clássico, mas aqui ele escapa da morte mais uma vez. Porque essa parada é muita doideira. Caralho! Merda! Ou de repente eu sou invencível.
E assim ele continua. A Stephanie vai andando com ele pela rua e ela fala assim, cuidado dos garotos jogando bola. E aí ele fala, pô, o que é isso? Você tá imaginando que esses garotos vão jogar bola em mim? Eu vou morrer? Cuidado com esse cara com o soprador. Tá, mas você tá imaginando que vai acontecer o quê? O cara vai soprar em mim? Que o vento vai me matar? Aí a Stephanie fala, não, o cara vai soprar a bola, o pessoal tá jogando futebol, vai errar a bolada, vai pegar em você e você pode morrer. E ele fala, morrer com uma bolada? Acho que isso não faz muito sentido. Uma bola de futebol na minha cara? Isso deve matar mesmo. Aí passa um caminhão de lixo, ela diz assim, cuidado caminhão de lixo. Nesse momento ele decide que ele vai zoar, ele vai lá, começa a abraçar o caminhão de lixo, dá beijo no caminhão de lixo, ele fala, Stephanie, para de falar bobagem, por favor, eu não vou morrer pra caminhão de lixo nenhum. E nesse momento sai a irmã deles dentro da casa, a Júlia, que tá indo correr, começa a conversar com eles e tudo mais, e aí ele diz, a Stephanie tá maluca, ela tá falando um monte de bobagem aqui. Mas a guria só quer saber de correr. E enquanto ela corre, a Stephanie fala como a morte poderia operar de uma maneira misteriosa, fazendo as folhas irem no olho dos garotos jogando futebol, a bola ia pegar na cabeça de alguém ia cair na casa de samba de lixo, e no fundo, essas coisas começam a acontecer, na sequência que ela falou. A gente faz porque a morte não tá vindo atrás da nossa família. Porém, com a Júlia, a irmã dele que tava correndo, e aí a gente vê ela tomando uma bolada, caindo na lixeira, indo parar no caminhão de lixo e tendo a sua cabeça esmagada por toda aquela estrutura. Essa cena ela é muito cômica, quando eu vi a primeira vez eu achei até demais, meio tonta, mas analisando o filme agora eu acho que ela faz mais sentido, né? Porque o filme inteiro ele tem esse tom mais satírico, né? Ele claramente tem gore, tem cenas de morte, tem um draminha aqui ou ali, mas ele tem uma veia de comédia bem grande, né? Eu adoro essa cena, eu acho muito boa a direção por mostrar isso em segundo plano, porque a cena está focada no Eric e na Stephanie, e lá no fundo acontecem essas ações. Eu acho uma baita cena e, como o Miguel falou, esse filme aqui realmente é mais cômico. Prova disso é que logo depois que a Júlia morre, a família se reúne, porque a Stephanie vai falar, gente, vocês não estão percebendo o que tá acontecendo aqui? Tá meio óbvio já, né, galera? E nesse momento, ela começa a tentar entender por que o Eric não morreu, por que a morte pulou o Eric. E aí vai vir a mãe do Eric e vai falar que ele não é filho do Howard, porque ela traiu o Howard com um outro cara. E o Eric vai perguntar quem é esse cara. E ela vai falar assim, é o João do açougue ali. E ele vai responder, por isso que o João do açougue vivia querendo jogar bola comigo quando eu era criança, estava sempre atrás de mim. E então ele é um filme que ele brinca muito, ele faz comédia em momentos onde talvez todo mundo deveria estar triste, entendeu? Eric, você não sabe o que a gente... Meu Deus, então por isso ele sempre vem aqui brincar de bola! Meu filho, vem cá. Eita, nós! E isso é muito bom, porque daí a gente vai ter bons momentos de comédia, né? A gente tem um momento clássico aqui do ratinho, né? Ele não é o pai, a mulher dele reclamou, mas ele não é o pai. E só que assim, tem uma questão também que chama atenção. Tipo, se a morte não deveria levar o Eric, por que a morte tentou levar o Eric lá no estúdio de tatuagem? Para mim é um leve furo que a gente tem aqui, ou uma conveniência, de a morte se esforçando muito para levar o Eric. Aí você pode dizer assim, poxa, mas a morte pode levar qualquer um de nós a qualquer momento. Sim, só que o estilo do que aconteceu com o Eric não é o estilo de morte que acontece com qualquer pessoa a qualquer momento. Tá muito criativo. É essa morte de premonição, é tipo assim, eu quero essa pessoa específica e eu vou fazer o que for necessário para levar ela. Só que, teoricamente, ele não tá na ordem, né? Provavelmente o que aconteceu foi, quando tava pegando fogo em tudo, tinha um papelzinho ali, um teste de DNA, e a morte acabou vendo, esse cara não é filho do outro lá, então deixa quieto, apaga o fogo. A morte, você vai perceber, tem esse lance dela lembrar às vezes as coisas, esquecer de outras, isso acontece. Eu acho que eu me confundi. O Bob, que é o irmão tanso da família, fica muito preocupado e pede ajuda da Stephanie. Fala, olha, não quero morrer, eu não quero ser o próximo, então por favor, me ajuda. Vocês me ajudam? Ajuda? Então eles começam a investigar aquele diário da Iris e encontram alguém que sobreviveu. Sabe quem é? Quem? A protagonista lá do Premonição 2. Lembra que o coração dela parou, ela morreu, só que ela foi ressuscitada e ela, de fato, sobreviveu. Ela é a única pessoa que venceu a morte. Você é foda! Esse manual também é muito legal porque ele tem ali referências a outros filmes. Você vai ver Caminhão de Tora, você vai ver Avião, porque a Iris estudou a morte de todas essas pessoas. E além de mencionar a Kimberly, a sobrevivente de Premonição 2, ela também menciona um outro cidadão que parece ter ajudado todas essas pessoas a enganarem a morte. Apesar de a gente saber que elas não conseguiram, né? E esse cidadão era ninguém mais, ninguém menos do que JB, Justin Bieber. Jair Bolsonaro. Não é nenhum deles, na verdade é William Bloodworth. Talvez é William José Bloodworth. William John Bloodworth. Mas meus amigos me chamam de JB. Exatamente. William Bloodworth, o legista dos outros filmes,
ele tinha ali um J no meio do nome dele. E aqui então a Stephanie vai até esse cidadão para conversar com ele e ela vai ter esse encontro onde o Bloodworth vai revelar que ele é aquela criança que estava de mãos dadas com a Iris na visão dela. Então, desde que a Iris salvou ele tem ajudado ela a sobreviver e também tem tentado impedir que a morte leve embora outras pessoas. Nos tornamos amigos. Eu até ajudei ela a conseguir o melhor tratamento médico que pude. Ele não tem conseguido fazer isso muito bem, e inclusive ele fazia isso de uma maneira meio curiosa nos outros filmes, né? Porque ele era bem ameaçador. Ele até parecia muitas vezes a própria morte. Essa foi a teoria que muitos fãs levantaram durante anos, que o William Bloodworth era a morte. Só que aqui é revelado que não, né? Ele é um sobrevivente. Correto. E ele ajudava outras pessoas, então ele tá aqui para revelar também para esses jovens que existem maneiras de eles driblarem a morte. A primeira é como fez a Kimberly em Premonição 2, morrendo e revivendo novamente, porque assim a morte levou ela, né? A Kimberly teve uma parada cardíaca, então ela faleceu, mas depois foi reanimada e se livrou da morte. Ou então eles podem fazer o que a gente viu lá em Premonição 5, que é tirar a vida de outras pessoas e assim eles vão somando os anos de vida que essa galera tem e fazendo com que a morte atrase a caça a cada um deles. O quê? Não, eu não vou matar uma pessoa. Irmãozinho, peraí, deixa o cara terminar. Bom, com essas informações agora eles podem seguir viagem, mas a gente tem uma coisa aqui legal no filme, né, que é a despedida de William Bloodworth. Isso porque o ator Tony Todd estava bem doente durante as gravações desse filme e ele faleceu antes mesmo do filme lançar. Então aqui tem uma cena onde o personagem se despede, mas não é só uma despedida do personagem, mas do ator também, né? We need your help. Where are you going? I intend to enjoy the time I have left. A equipe aqui largou para ele o texto essencial que ele precisava colocar, que era a explicação sobre as mortes, enfim, como que o personagem dá informações, mas ele tinha total liberdade para fazer um discurso final aqui, como ele queria se despedir dessa franquia. E ele se despede desses personagens e da gente, falando que a vida é muito valiosa e que nós devemos aproveitar cada segundo, porque a gente nunca sabe quando será a nossa hora. Life is precious. Enjoy every single second. You never know when. Essa é a última frase do Tony Todd nesse filme. Essas são as últimas palavras dele no cinema e foi dessa maneira que o personagem se despediu da gente e que o ator também se despediu. Cena lindíssima. Lindíssima, bem emocionante mesmo. Claro que tem gente que fala, mas aí estragou a teoria de que ele era a morte e tal. Mas aí dane-se também, né? Porque seria muito mórbido se de fato eles revelassem nesse filme que era a morte e aí pouco tempo depois o ator morre, sabe? E digo mais, eles estariam de certa maneira também dificultando uma continuação, já que a figura, que seria a morte, não estaria nos próximos filmes. Bom, e o pessoal ouviu esse papo todo num hospital. E agora no hospital, o Eric e o Bob saem por aí tentando aplicar o que eles acabaram de aprender. Então eles olham alguns bebês e falam, esses bebês vão viver bastante ainda, né? Não, nem olha. Mas... Não, vamos pro plano B. Mas de repente... Não. Claro que Nem não, pensar. de jeito A gente nenhum, não vai fazer gente isso. nunca faria isso. Não encosta nos bebês. E o plano B é justamente fazer a morte do nosso querido, ou não tão querido assim, Bob, tá? Porque ele é meio tonto, dá até uma raiva. E como é que eles vão matar ele? Bom, o cara é alérgico a amendoim. Aliginoses. Alienígenas. Nem existe isso, você tá inventando palavra. Bom, ele vai comer um chocolate desses aí que tem amendoim, e aí ele vai morrer, e depois de morto, ele tá no hospital. É o melhor lugar possível pra você morrer e ser ressuscitado depois, né? E agora? Vem comigo, vem. Então eles vão até uma maquininha, pegam um chocolatinho ali e vão até uma outra sala para que o Bob possa morrer em paz e depois ser ressuscitado. O problema é que eles entram na sala da ressonância magnética mais potente já feita pela humanidade. Essa máquina tem um reator de Chernobyl. Cara, e acidentalmente, essa máquina é colocada na potência máxima. Então, quando eles estão ali e essa máquina liga na potência máxima, ela vira o maior imã da história da humanidade. E o nosso amigo Eric, ele tá cheio de piercing. Ele tem piercing por toda a parte do corpo. Então, esses piercings começam a ser puxados. Piercing do olho. Merda! Piercing no mamilo. Piercing no tico.
Piercing até no c... Não é mostrado, mas ele foi puxado com tamanha força pela região da cintura que eu calculo que seja necessário um piercing anal também, não só o piercing peniano. E na sequência, uma cadeira de rodas também é puxada e leva junto o Eric, que acaba sendo atraído, sendo puxado para esse verdadeiro buraco negro que é essa máquina de ressonância, né? Porra, menor! E aí você pensa assim, mas e o Bob? Por que ele não foi lá e diminuiu a potência? Bom, a essa altura o Bob já tá todo sujo de chocolate pela boca, né, cara? Se deliciou com aquele chocolate gostoso, ele tá caído no chão, tá ali completamente inchado. E quando ele finalmente consegue se levantar, uma mola daquela máquina de refrigerante acaba saltando, vindo direto na cabeça dele e matando ele, junto na mesma máquina de ressonância magnética. E até hoje, essa máquina tá matando pessoas lá, porque ninguém nunca conseguiu entrar nessa sala pra desligar a máquina. Como é que o prédio inteiro do hospital não implodiu? Sim. Porque tem um monte de metal nas estruturas. E como é o ímã mais forte do mundo, deveria ter virado um buraco negro mesmo. Esse ímã pegou a mola da máquina que tava lá não sei aonde, fora da sala, entendeu? Como que alguém desligou isso, cara? Como? Porque se tu vai lá, sei lá, tu tá com uma chave e um celular, já era. Tu foi sugado pro buraco negro da máquina. Essa máquina é foda, cara. E o negócio é o seguinte, meu irmão, o filme até agora tava muito bom. Tava bem bom mesmo. Muito bom. Mas morreu Eric, o filme vai morrer junto. Porque fica pra trás Stephanie, a mãe maluca da Darlene e o garoto Charlie, né? E o plano deles é o seguinte, vamos lá até a casa da Iris, Esqueceram de Mim, e vamos sobreviver lá, entendeu? Ó, vamos botar a Darlene lá, a Darlene vai sobreviver e a gente vai poder viver. E aqui existe esse sacrifício da Darlene, né? Ela diz assim, ó, eu vou ficar na cabana porque eu quero que vocês vivam. Então eu preciso me manter viva. Olha que atitude bonita. Que atitude, Nicole! Enfim, todas as pessoas juntas, elas pegam um carro, um motorhome, e seguem em direção à casa do Esqueceram de Mim. Ó, e eles estão morrendo de medo de morrer, né? O que eles fazem? Eles arrombam um portão, capotam aquela merda, quase morrem. Porra. Uma dessa morte começa a zoar, começa a mandar uma ventania, faz cair poste. Tem um momento que a Darlene quase morre, fica toda ferrada. A Stephanie cai na água, num laguinho que tinha lá e quase morre afogada também. É um pega pra capar, tá? A morte falou, só quer saber, ó, eu vou matar esses três logo de uma vez só. Eu vou matar todos vocês aqui, hein? Mas não é isso que ela faz, porque a Darlene consegue tirar o filho dela dos escombros. Na sequência, ela morre, é verdade. E a morte joga um poste em cima dessa mulher. E ela vira slime, né? E ela vira slime, não tem. Eu vou viver enquanto eu... Mas o garoto, vendo que a irmã dele tá presa no carro, sem conseguir tirar o cinto de segurança, ele vai lá e resgata ela. Só que é tarde demais, porque a Stephanie acaba morrendo afogada. E aí ele leva ela pra superfície e ali ele consegue ressuscitar a sua irmã. Ou seja, ela enganou a morte, porque ela morreu e depois ela viveu, quebrando assim o ciclo dentro da família da Stephanie. Morreu, mas passa bem. Um tempo depois, tá rolando a formatura do garoto Charlie, o pessoal vai se preparar para comparecer ao evento. Enquanto isso, uma senhorinha, que mais cedo no filme havia encontrado uma moeda, a mesma moeda lá que ocasionou as mortes no Skyville, ela pega essa moeda e leva junto com ela. E agora ela tá andando na rua e vai comprar um negocinho. Daqui a pouco ela vai abrir a aniquileira, a moeda cai, vai rolando, vai até um negócio com os trilhos de um trem, acaba fazendo com que o trem vá para um local para onde ele não deveria ir. E a gente volta lá para a formatura do Charlie, um médico está junto lá, um amigo da família, e ele fala, olha, eu fiquei sabendo que você quase morreu. E a garota fala, não, eu morri de fato. Morri de morte morrida, ela fala, né? Morri de morte, não, eu fui ressuscitada. E o médico fala, ele me ressuscitou. Mas bem isso, né? Bem morte, você não chegou a morrer. Aí parece que a morte escutou isso, né? Que a morte não tava ligada. A morte deixou eles viver. Só que na hora que o médico falou, a morte, como é que é? Como é? Por que eu não matei aquele filho da puta? O especialista falou assim, ó, na verdade, para ser considerado uma morte, o seu coração tem que parar. E o seu coração não chegou a parar, Stephanie. E a morte falou, ih, rapaz, ele tem toda a razão. Nesse momento, a morte não perde tempo. Ela pega aquele trem lá, faz ele sair dos trilhos. Os dois irmãos já ficam com medo, já vem o trem vindo no meio da rua, assim, entendeu? Do nada um trem. E a morte não mata só os dois, mata todo mundo, porque esse trem vem rolando por cima de várias casas. Porém, os dois irmãos conseguem escapar do trem. Ele para bem pertinho deles. E aí cai um monte de tora de cima do trem e esmaga os dois, encerrando assim Premonição 6.
Só quero dizer que eu gostei do fato deles terem usado toras para esmagar, apesar de claramente o final do filme ser extremamente corrido, e o que o Miguel falava é que depois da morte do Eric, parece que eles pensaram assim, cara, a gente precisa encerrar o filme agora, porque olha quanto tempo de rodagem, a gente já não sobrou mais os personagens muito legais e tal, então vamos dar um jeito de acabar com isso aqui. E ele acaba assim, rapidão mesmo, acontece um monte de coisa em 15 minutos. Todo mundo morreu. Acabou. Premonição 6, Laços de Sangue, custou 50 milhões e faturou impressionantes 317, tornando-se assim a maior bilheteria da história dessa franquia. E o mais bem avaliado também, hein? O filme foi muito bem avaliado e, de fato, ele é um baita filme. Eu acho que ele tá longe da perfeição, muito porque tem essas paradas de roteiro que você pode falar. A morte quer levar o Eric porque ele tá ali na linha, daqui a pouco ele não tá na linha, então a morte não quer mais levar. Aí tem esse final com personagens irrelevantes. Tem defeitinhos, mas ele é um filme tão divertido. E ele é um filme que tem boas intenções. Inclusive, me chama a atenção que o cara que veio de O Duende, As Origens, um filme de merda terrível, consegue fazer algo bom aqui, tá ligado? Algo realmente bom. Eu vou dizer uma coisa. Algo bem bom. Eu acho esse filme aqui bem bom, cara. Que filme legal. Que filme que agrega pra mitologia de Premonição. Porque Premonição, a galera lembra muito, Premonição 3 é o melhor de todos e tal. Premonição 3... ele não é o melhor de todos, ele meio que cria algumas repetições, mas a gente assistiu tantas vezes esse filme que na nossa memória ele é o melhor. O SBT convenceu todo mundo de que ele é melhor, né? Mas não é, entendeu? E esse filme aqui é muito legal, porque ele pega algo que já tá batido, porque conforme os filmes vão passando, Premonição vai ficando batido, entendeu? E ele consegue trazer coisas novas. E, eu vou dizer uma coisa, talvez ele não seja o melhor, mas é muito legal que num sexto filme de uma franquia, a gente possa pelo menos discutir se é ou não é o melhor. Né? É muito legal, ele traz coisas novas, a resolução do William Bloodworth é muito legal o que eles fizeram aqui. Essa ideia de que a morte busca descendentes, a manutenção também, porque esse daqui também é um filme que respeita o resto deles. Por exemplo, a Kimberly, ela se torna oficialmente a única sobrevivente de um filme de premonição. Sim. Isso é muito legal, o filme respeita isso. Ele amarra as pontas, né? Ele amarra as pontas de uma maneira muito legal, apesar de ter um final que não está à altura do restante do filme, eu acho ele bem bom e eu torço muito pelo sucesso dessa franquia. E de verdade, eu espero que eles consigam trazer mais coisas boas pra gente, porque Premonição é muito legal. Premonição tem que ter sempre. Em breve teremos um sétimo filme, tá? Isso tudo pode ter certeza. E a gente vai falar aqui no canal Piuí, é óbvio. Se o Piuí não morrer até lá. Eu tive uma premonição de que, devido à escassez de comentários, especialmente de likes... Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta a sua opinião a respeito de Premonição 6. Ele é o melhor da franquia ou as pessoas estão malucas? E não se esqueça de conferir na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí.